Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Inter precisa resolver um problema que há no vestiário o mais breve possível. A gente fala sobre isso neste vídeo que eu te informo tem o patrocínio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, está a um clique de ser a sua, isso porque eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para que você faça a sua inscrição na KTO. Os caras têm um atendimento diferenciado. Múltiplas alternativas, até os Jogos Olímpicos estão na KTO para tu te divertir, para tu apostar e quem sabe fazer uma graninha. Clica lá no primeiro comentário deste vídeo, te inscreve, quando te perguntarem se tu tem um cupom promocional, tu bota Meneghetti e este cupom te dá 20% de acréscimo de bonificação em cima do teu primeiro depósito. Vai lá na kto.com. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre este problema, este erro que há no vestiário colorado e que a direção não pode perder mais tempo para resolver. Vamos nessa então, não sem antes te convidar para que tu te inscreva aqui no canal do Menegas. Sininho embaixo ali é para ativar as notificações para os próximos conteúdos. Tu é muito bem-vindo também nos comentários, até para divergir da forma como eu analiso o futebol. Tá valendo o teu like, o teu joinha, joga o canal do Menegas para cima, inscrição acima de tudo. Depois do vídeo, primeiro comentário, te inscreve na KTO com o cupom promocional Meneghetti. Há um problema, há um erro, na verdade a expressão mais correta, há uma lacuna no vestiário colorado e a direção, o presidente Barcelos, o conselho de gestão precisam resolver isso o mais rápido possível. O Internacional já vem se ressentindo deste problema ao longo desta temporada. O Inter que antes tinha o Rodrigo Caetano, o Inter que antes tinha um departamento de futebol com uma relação melhor com o grupo de jogadores, com a mudança na gestão, a entrada do presidente Alessandro Barcelos, o episódio da saída do Abel, que não foi bem digerido pelo grupo de jogadores, que também não conseguiram absorver o esquema tático de um novo técnico, estou falando do espanhol Miguel Ángel Ramírez. Pois bem, o Internacional começou a fazer o processo cirúrgico, mas ele não foi encerrado. A saída de João Patrício Hermann poderá ter, sim, reflexos positivos no ambiente. Não por culpa de João Patrício, não é uma crítica pessoal a ele, mas ele era o homem político da direção dentro do vestiário, e a gente sabe que esta relação não é a mais adequada, não é a melhor. Os jogadores têm os seus descontentamentos. Bem, sai a figura de João Patrício, mas ele precisa ser substituído. Eu até reconheço que o presidente Barcelos é hoje, no seu grupo político que está na gestão do clube, com outros movimentos políticos colorados, quem tem um conhecimento mais próximo do futebol. Os integrantes do conselho de gestão chegam no vestiário, como eu digo, brincando, é um meme, pelas placas. Se tirar as placas, eles não sabem onde é que é o vestiário. E assim há, nos movimentos políticos que apoiam o presidente Barcelos, uma escassez de nomes que tenham passagem pelo departamento de futebol. João Patrício até tinha, mas foi uma passagem ruim, lá em 2001, de um Internacional que também não obteve bons resultados dentro de campo. Soma-se a isso o fato de que Paulo Brax tem muito mais a figura de um executivo, advogado que é, com passagem pelo STJD, com passagem pela Federação Mineira de Futebol e uma passagem pequena no América Mineiro, um clube, eu insisto, de outra grandeza e de outra exigência e cobrança na comparação com o Internacional. Tem muito mais a figura do executivo do que daquele sujeito que tem uma relação próxima com o grupo de jogadores. Paulo Brax é distante. Pelo seu perfil, ele demonstra não ser um sujeito mais epidérmico, mais afetuoso, ele tem uma relação de distanciamento. Nem mesmo a cultura do Internacional, nem mesmo a história do clube ele pôde ainda, e é natural, absorver por completo. Ele precisaria ter um aliado. O Inter não tem a figura do coordenador técnico, e eu trouxe em outro vídeo, que está aqui no meu canal, você pode conhecer lá também, aquele profissional, aquele nome, que é o nome dos sonhos do presidente Barcelos para ser o coordenador técnico dessa gestão. É o do argentino Andrés D'Alessandro. Mas o D'Alessandro tem contrato com o Nacional como jogador ainda até o final do ano. E ninguém sabe se a partir de 22, ele, que vai fazer 41 anos em abril próximo, seguirá como jogador, se ele tem ainda esta pretensão, se ele quer tentar uma carreira de técnico ou se ele estaria disposto a uma carreira muito mais diante de uma mesa
em contato com o vestiário permanente como coordenador ou como executivo, talvez. Ninguém sabe qual a opção que vai ter o D'Alessandro. É o nome dos sonhos do presidente Alessandro Barcelos, mas não é tão facilmente execuível esta tentativa da atual direção colorada. Então o Internacional não tem o vice de futebol, o Internacional tem um executivo que é um pouco mais, pelo seu perfil, distante do grupo de jogadores, o Internacional não tem a figura do coordenador técnico, talvez não tenha tempo para esperar o futuro de D'Alessandro, e tem o presidente Barcelos acumulando a função. Ok, isso pode dar certo por um tempo, mas o Inter precisa ter uma figura presente, com experiência, com vivência, acostumado a ambiente de vestiário. O Internacional tem que enxergar que a sua situação no Campeonato Brasileiro, ela é mais do que desconfortável. A partir do empate com o Cuiabá, ela deixou de ser desconfortável e passou a ser preocupante. Anotem, muito preocupante. O Inter está, sim, correndo riscos no Campeonato Brasileiro de ser rebaixado. A situação do Grêmio é pior? É claro que é pior a situação do Grêmio, mas o Internacional também corre riscos. O Grêmio está aí tentando, pelo menos, se reforçar. Tem cash, tem bala na agulha para isso. O Internacional tem limites orçamentários, limites de recursos financeiros. Então o Inter tem que resolver por si só a qualidade do seu time, o seu ambiente e tentar pontualmente algum reforço. Eu até acho que o presidente deveria sim fazer esse esforço de qualificar a equipe. É hora de abrir um pouco mão para não piorar a situação financeira do clube tendo que disputar uma segunda divisão em 2022. Este é o cenário e o Inter precisa resolver. Vazou nesta semana a informação de que Taison, por exemplo, que eu não vou dizer que é um líder do grupo de jogadores, mas tem uma certa ascensão técnica sobre eles, né, pela sua experiência, pela história vencedora no próprio Internacional, teria cobrado os jogadores depois do tropeço com o Cuiabá, quem não tá afim, que não fique aqui. Ok, é legal isso, faz parte do futebol, mas não pode ser exclusivamente uma cobrança dos jogadores. Quem vai cobrá-los? Quem vai incentivá-los? Quem vai passar confiança do ponto de vista diretivo? Outro aspecto importante. O Inter tem um técnico que é técnico de futebol. E eu até acho que é bom técnico. Mas o Aguirre, na minha compreensão, na análise que eu faço, não é aquele treinador que comanda tudo. Estilo Filipão, estilo Renato Portaluppi, estilo Abel Braga, e poderia citar outros tantos, Luxemburgo, treinador que apita em todas as áreas, que vai da nutrição à preparação física, à logística de viagem, que se mete inclusive em contratações. O Aguirre não me parece esse estilo. O Aguirre me parece mais o técnico do futebol. O que, aliás, acho muito saudável isso, inclusive. Acho que esse modelo, o treinador se meter em tudo, está se tornando cada vez mais obsoleto. Pois bem, o Aguirre tem este perfil, portanto, é mais uma razão para que o Internacional preencha esta lacuna. Tentou com Paulo Paixão, ok, ele está, que é coordenador da preparação física e que também foi chamado para azeitar estas relações. Talvez não seja suficiente. O Inter precisa de alguém que, por exemplo, no episódio das faixas, em que a gente sabe que os jogadores ficaram absolutamente descontentes, porque as faixas foram colocadas no Beira-Rio, os jogadores não entenderam esse processo, porque os jogadores foram atacados e o presidente não, e eu nem jogo isso na conta do presidente, houve ali um erro do clube sim, mas não estou achando que foi algo com intenção, não, vamos blindar o presidente e atacar os jogadores. Não vejo esta maldade neste ato que foi feito, acho muito mais um protesto contra os jogadores dentro do Beira-Rio, que os jogadores não gostaram. Quem foi o profissional da comissão técnica que teve capacidade para falar um pouco boleiro, um pouco diretivo, para conversar com os jogadores sobre isso? Não vejo que o Internacional tem. Acho que o Brax não tem, talvez nem legitimidade, história no futebol, história no clube para conversar com eles sobre isso. E mais, talvez não tenha uma relação tão estreita com os jogadores para conseguir atenuar um problema como esse. O Inter precisa de um vice de futebol experiente, conhecedor desse tipo de ambiente e de um coordenador técnico que possa ajudar o Brax e também o técnico Diego Aguirre. E não pode demorar muito nesta solução. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem aqui do vídeo, like, venham nos comentários e agora vai na KTO.com. Usa o link que eu coloquei no primeiro comentário deste vídeo. O teu cupom promocional é Meneghetti. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.